Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Mostrar mais um item que chegou para a coleção aqui do colecionador de um dos melhores álbuns do rock erudito e de um dos melhores álbuns da própria banda, do Yes. Esse, inclusive, escolhido pela maioria dos críticos, inclusive, né? Para mim, pessoalmente, ele é o segundo melhor, porque eu prefiro ainda o Tale from Topographic Ocean. Eu sei que muita gente não concorda, mas é a minha opinião. Tá? Mas o Close to the Edge, não resta dúvida, é um álbum espetacular, é um álbum que você tem que ouvir ele de ponta a ponta, não tem jeito. É a essência, a alma do rock erudito dos anos 70, tá? E aqui já o segundo álbum com o mestre Rick Wakeman, né? Aqui nós tínhamos o John Anderson nos vocais, o Steve Hall na guitarra, o Chris Squire no baixo, o Rick Wakeman nos teclados e aqui o Bill Bruford na bateria, tá? Muito legal. O que chegou de novidade? O que eu vou apresentar de novidade para vocês? Não é esse aqui, que é um muito bacana, um digipack que já saiu já tem um tempinho, mas eu já mostrei isso em outro vídeo, tá? Um digipack bem caprichoso, que é praticamente um paper sleeve, né? É um mini LP CD que vem reproduzindo basicamente o álbum original, tá? E só que esse aqui vem com 2 discos, tá? Então aqui tem os extras, aqui tem extras, isso é muito legal, é uma edição bem bacana, bem caprichada. Mas essa edição eu já mostrei para vocês, tá? Essa edição é uma edição inglesa mesmo. Não, é americana, né? E aqui já apresento, inclusive, o remix do... Meu Deus, que nome dele? Steven Wilson. Do Steven Wilson já consta aqui a versão remix dele. Então aqui nós temos a versão original remasterizada e temos a versão remix do Steven Wilson, tá? Muito bem. Por isso que tem 2 CDs aqui. Já é uma edição que eu respeito, uma edição bem legal, bem bacana mesmo. Muito bem. Além desse, eu tenho aqui a versão japonesa do Close to the Edge, que é a versão remix. Essa versão aqui é a remix japonesa do Steven Wilson. Também já apresentei aqui no canal. Ela reproduz o álbum original, só que aqui só tem um álbum, um CD que tem a remixagem feita pelo Steven Wilson, tá? A novidade que eu tenho para vocês é essa edição aqui, que eles estão chamando aqui de versão definitiva. E realmente é, né? Do 1972 Yes Classic com o álbum remasterizado, o remix do Steven Wilson, alguns takes feitos de versões anteriores, né, e de singles, né, porque a música às vezes sofre uma evolução, tem uma versão inicial e depois a versão que foi para o álbum famoso, né? E outros detalhes aqui de músicas gravadas ao vivo em turnê. E também, outra coisa legal aqui, você tem o CD que você pode ouvir em Dolby Atmos, isso aqui deve ser Blu-ray, e o Stereo Mix do Steven Wilson. Aqui então vem um LP, 5 CDs e um Blu-ray, exatamente o que eu falei, né? Eu vou abrir aqui em primeira mão para vocês, porque acabou de chegar. É uma edição 2024, tá, gente? Essa aqui, ela é 2025, não é nem 24, é 2025, tá aqui, ó. 2025, essa edição é novíssima, mas aqui no Brasil, como sempre, as coisas são meio complicadas. Para você conseguir esse álbum vai ser um pouquinho difícil, mas se você tiver acesso lá fora, você pode conseguir. Vamos lá. Vamos retirar aqui o plástico. É uma edição de cara que eu já posso afirmar para vocês. É sensacional para quem é fã do Close to the Edge. Essa capa é uma capa muito simples da época, né? Só com um estilo de letras muito daquela época, muito comum naquela época.
e aqui atrás vem, então, tudo o que tem nesse álbum aqui, tá? Disco 1 é o CD número 1, são as músicas do álbum normal. No CD número 2 são as versões do Steven Wilson, que eu tenho em outro CD e tenho também no japonês, né? Aqui as raridades, o CD3 são as raridades, tem América, Total Mass Retained, Single Version, aqui tem versões de rádio, versões de CD, compacto simples. No disco 4, aí já entra o ao vivo, é o Live at the Rainbows, London, na Inglaterra em 72, tá ela toda aqui. Depois o disco 5, é continuação, né? Tem mais alguma coisa aqui também desse show. Finalmente, no Blu-ray, aí, meu amigo, aí é um festival. Você vai ter, em Blu-ray, vai ter a versão que você pode ouvir em Dolby Atmos, você tem o Steven Wilson e Atmos Mix, o Steven Wilson 5.1 Mix DTS, o Steven Wilson Stereo Remix. E olha, gente, o remix feito pelo Steven Wilson é uma sonoridade bem diferente do original, tá, gente? Bem, mesmo o original remasterizado, ele soa bem diferente. E aqui então você tem todos eles. Tem só instrumental, sem os vocais, se você quiser ouvir só os instrumentos. Tem o Stereo Remaster, que é o básico, né? Mas só que aqui remasterizado. E aqui estão todas as músicas. Além disso, vem o LP, que também foi remasterizado. É uma edição realmente imperdível e definitiva. Já saiu uma edição similar a essa do Fragile, de 1971, e agora saiu em 25 o Close to the Edge, também uma edição bacana. Olha que espetáculo isso aqui, gente, olha só. Lindíssimo, né? É tipo um digipack, né? Um digipack gigante, né? Porque aqui vem, então, aqui é o Blu-ray, aqui temos o original, né? E aqui nós temos os outros discos aqui de CD. O disco 2, o disco 3, o disco 4 e 5. Aqui é o original e aqui são aqueles outros CDs, são 5 CDs, né? Além disso, bem legal a capinha, além disso nós devemos ter o LP, tem que descobrir onde é que ele entra aqui, acho que é em cima, aqui, o LP está aqui, exatamente como vinha no primeiro, na versão do Fragile. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Close to the Edge. Com um encarte gigante aqui, olha. Essa imagem, essa foto é uma foto ultra clássica. O Rick Wakeman sempre debochado. Gente, é muito legal a gente ver isso aqui e ver como o Rick Wakeman sempre destoou do resto da banda, né? Foi a melhor fase do Yes, não resta dúvida nenhuma, musicalmente é a melhor fase, porém, o Rick Wakeman nunca se ajustou à maneira de ser, a maneira de pensar, a filosofia de vida, a religiosidade do resto da banda, né? Os outros 4 tinham uma simbiose muito maior pela forma de pensar. O Rick Wakeman era o rebelde, o cara que bebia muito, que gostava de interagir com todo mundo, gostava de ficar no lobby do hotel, conversando com os fãs, enquanto os outros músicos eram muito mais circunspectos, muito mais fechados, muito mais, digamos assim, responsáveis, né? Muito mais sérios na maneira como abordavam a carreira deles, essa coisa toda. E esse aqui era um momento, assim, mágico para eles, né? E o Rick Wakeman, que teve uma contribuição absolutamente brilhante para a banda. Os melhores álbuns do Yes são o Fragile, o Close to the Edge, o Telefront Topographic Ocean, o Going for the One, o Tormator, que são os álbuns com o Rick Wakeman, né? Mas ele nunca se encaixou totalmente, ele já declarou isso diversas vezes, que ele destoava muito do resto da banda. E tem muita história legal, eu já gravei vários vídeos comentando sobre a banda, sobre o Yes. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador, uma edição 2025 do famoso Close to the Edge. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal. Tem muita coisa aí para vir. Até a próxima.